E essa depressão é uma das mais perigosas que tem, porque ela é aquela depressão muito silenciosa, por assim dizer. Por isso que eu botei o título aí, né? Depressão ninja. E aí, pessoal, como estão nessa quinta-feira? Tudo certinho por aí? Então, vocês se lembram que a gente estava falando sobre as depressões, né? Eu vou deixar o cardzinho aqui, ou é aqui? Eu nunca sei onde que ele pula o cartão. Mas enfim, a gente falou um pouquinho sobre os tipos de depressão, né? Que depressão tem tipo, e não só a depressão tem tipo, ela tem subtipos. Então hoje eu queria falar de um dos subtipos da depressão endógena, né? Então aquela depressão que dá no corpo, né? Aquela que tem as causas do próprio corpo, enfim, que a gente comentou. Se você não está entendendo muito, assista aquele vídeo ali e depois volta aqui para a gente continuar esse assunto. Mas a gente tem uma dessas depressões que elas são as que são causadas pela baixa da serotonina, e essa depressão é uma das mais perigosas que tem, porque ela é aquela depressão muito silenciosa, por assim dizer. Por isso que eu botei o título aí, né? Depressão ninja, porque ela é aquela depressão que ela não vai dar os sinais clássicos que a gente costuma olhar por aí. Existe só para contextualizar um pouquinho, quando eu comecei a estudar a depressão lá no começo da faculdade, uma das primeiras coisas que eu estudei foi a depressão. Tinha um grupo de estudos lá a senhora minha mãe encontrou esse grupo que estava precisando aí trocar uma ideia sobre depressão, pessoas com depressão. Então a gente começou estudando depressão maior, chamada depressão maior, que seria então a primeira depressão definida, né? A primeira depressão estudada. E aí depois vinha encontrar então a referência do DSM, né? Daquele livro de diagnóstico, que seria o transtorno depressivo maior. E esse é o que a gente mais associa com a depressão, né? Aquele que a pessoa fica na cama, aquele que a pessoa não consegue fazer aquilo que ela precisa fazer e tudo mais. Em outro vídeo eu quero falar mais sobre esse tipo de depressão. Mas aí a gente acaba, né? A sociedade como um todo aí, todos nós, todas as pessoas, né? Acabam ficando com esse estereótipo de depressão. Que a depressão de verdade é aquela que não deixa a pessoa fazer nada. E as outras então não seriam depressão, né? E hoje já sabemos muito melhor, né? Como eu falei naquele vídeo, que existem outros tipos de depressão. E esse tipo de depressão que eu vou comentar com vocês é o mais complicado, porque como ele dá um sinal diferente, a gente muitas vezes não fica alerta para a pessoa, a gente não faz o que a gente precisaria fazer para auxiliar aquela pessoa. E a própria pessoa também acaba não problematizando isso, ela acaba não tenho nada. Porque o que acontece, tá? Então eu vou parar de enrolar e vou falar o que acontece nessa depressão. Quando a gente tem essa depressão de baixa de serotonina, a gente sabe o que a gente precisa fazer, a gente não tem impedimento físico nenhum para fazer, só que a gente não vê sentido em fazer. Então, até um vídeo que a Anete, depois eu vou linkar também o vídeo dela, que eu até estou baseando muito desse conteúdo nesse vídeo dela. A analogia que ela faz seria com o que ela referencia que nos falta quando essa depressão nos acomete, é a felicidade, é a motivação. Então tu não fica motivado a fazer coisas, tu simplesmente sabe o que tem que fazer e tu faz porque tu tem que fazer, mas se tu pudesse tu não faria. Então, por exemplo, tomar banho, a pessoa toma banho, mas ela vai pensar assim: eu tô fedida ou as pessoas vão notar, então eu tomo banho, mas se eu pudesse eu não tomaria. Eu tenho que cuidar do meu filho, mas se eu pudesse eu não cuidaria, mas eu sei que eu tenho a obrigação de cuidar, porque ele tá precisando, ele tá com as necessidades, né? Eu preciso cozinhar para ele, então eu vou lá fazer, mas se pudesse escolher eu não faria. Então por isso essa depressão é a mais complicada, porque ela acaba, a pessoa continua fazendo. Então, para quem olha de fora, ela vai dizer: bah, essa pessoa tá bem, olha aí, eu vi, fui lá, né, visitar ela tá bem, ela tá fazendo as coisas que ela precisa fazer. Só que o comportamento dela não é o comportamento de uma pessoa que tá bem, né? Só que ela não vai dizer para ti. E tem um outro problema também,
nesse contexto, né? Porque a pessoa que tem essa depressão, ela é acometida de culpa. Porque a depressão como um todo, ela está sempre associada à culpa, tá, pessoal? Isso é uma coisa que eu descobri trabalhando com psicologia. Mas nesse caso em específico, ela começa a sentir culpa por conta disso. Como ela não tem motivação, como ela não vê graça nas coisas, muitas vezes ela vai parecer para ela que ela não tem sentimento, né? Que nem agora eu dei esse exemplo do filho. Ela vai cuidar porque precisa e ela vai olhar para o filho e ela não vai sentir algum, né? Ela pode achar que ela não ama aquele filho porque ela olha para o filho e diz, bah, mas então isso é muito o que acontece na depressão pós-parto, né? Ela vai olhar para o filho e vai não vai entender por que ela não ama. Ela tinha que amar, a obrigação dela, por assim dizer, era de amar aquele filho. E ela não está amando, então ela é uma pessoa horrível. Ela vai pensar assim, ela vai se sentir uma pessoa horrível. E aí então ela vai começar a sentir muita culpa. Essa culpa pode escalonar, ela pode crescer a tal ponto em que a pessoa começa a questionar o propósito dela estar ali. Então, aí que começa o maior risco, então, das depressões e dessa em específico, dela começar a questionar se ela deve se manter viva ou não, né? E aí entra o risco maior que a gente tem dentro da depressão, que é o risco suicídio. Então, pessoal, essa depressão, ela existe, né? Ela está associada a uma falta, então, do neurotransmissor, como a gente comentou no outro vídeo. Então, ela não é uma coisa que brotou assim, né? Não é esoterismo, vamos dizer, não é uma coisa, né, que a gente só faz de conta que existe. Existe, tem comprovação científica, a gente tem estudos que comprovam, a gente já sabe como é que é o mecanismo de neurotransmissores e tem ajuda para isso, isso é o mais importante, né? Tem ajuda para isso. Então, por isso que o medicamento funciona. Aí a gente poderia nos questionar, tá, medicamento, mas eu vou fazer outro vídeo sobre isso, tá? Mas o medicamento funciona? Sim, funciona, porque ele começa a mexer nesses neurotransmissores, ele começa a mexer na disponibilidade dos neurotransmissores. Então, o teu corpo começa a reagir a isso, tu começa a ter as trocas que precisam ter no teu sistema nervoso, e aí tu começa a melhorar da depressão. Então, se tu tem alguém aí que tem esse problema, tu tá percebendo essas coisas, ou se você mesmo tá percebendo isso em você, procure ajuda, porque aí com a medicação também, associada à medicação, você também vai começar a melhorar. Eu digo também porque não ignore as causas exógenas, né? Não, como eu disse no outro vídeo, eu tendo essa forma, né, esse pé na psicologia, não consigo imaginar uma situação em que uma depressão é totalmente endógena, ela é totalmente dentro da parte do corpo, tá? A gente sempre tem uma parte ambiental que a gente precisa trabalhar, a gente sempre tem que trabalhar nosso comportamento, a gente sempre vai ter traumas que a gente pode melhorar deles, então busque ajuda também de um profissional da área da psicologia, tá? Ou de alguém que trabalhe também essa parte das causas ambientais. Tá bom? Então é isso, pessoal. Forte abraço para todo mundo. Deixa aí nos comentários, né, o que vocês acharam, se faz sentido ou não faz. E nos vemos na próxima, então.